Eu sou Daniel Passos Dick, colecionador, entusiasta, estudioso dos grandes compositores da música clássica, Idade Média, Barroca, século XVIII, XIX, século XX, dos grandes mestres europeus e da música clássica e brasileiros. E hoje nós vamos falar sobre Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, entre parênteses, 1887, tracinho 1959. Conhece a gente. O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 1887. Na época de sua morte, em 1959, ele tinha sido considerado o maior compositor brasileiro, cujas variadas tradições haviam se tornado fonte de sua inspiração musical. Na infância, Villa-Lobos aprendeu violoncelo com seu pai, que trabalhava na Biblioteca Nacional. Mais tarde, ele aprenderia a tocar violão, e estes dois instrumentos assumiriam considerável importância no seu futuro trabalho como compositor. Ele deveria ter se tornado médico, mas a morte prematura do pai e seu próprio interesse pela música popular nas ruas levaram-no ao mundo do choro, forma de música da cultura popular do Rio de Janeiro. Na juventude, Villa-Lobos passou vários anos viajando pelo Brasil, interessado no estudo de várias formas de música indígena estrangeira que floresciam em suas muito diferentes regiões. Ao mesmo tempo, embora faltando treino técnico, ele escrevia música, ainda que tenham sido infrutíferas suas intermitentes tentativas de estudo musical formal. Como compositor, ele foi, de fato, amplamente autodidata. Contudo, um concerto de seus trabalhos no Rio, em 1915, com um programa que incluiu seu primeiro trio para piano e a segunda sonata para violino, atraiu algum interesse local que cresceu durante os anos seguintes, apesar da oposição de alguns num grau de reconhecimento oficial. Em 1923, em grande parte através da influência do pianista Arthur Rubinstein, que havia se impressionado pelo seu trabalho, Villa-Lobos recebeu ajuda financeira para uma visita a Paris, onde se estabeleceu até 1930, embora o período tenha permitido visitas à África e concertos de sua música na Argentina e no Brasil. Paris, contudo, lhe permitiu maior contato com a principal fonte da música popular contemporânea. Paris, contudo, lhe permitiu maior contato com a principal fonte da música contemporânea e ligação com os maiores músicos da época, o que foi de grande importância para ele. Lá ele foi muito influenciado por Ravel e influenciou a amizade com Varese, um músico com o qual ele teria muito pouco em comum. Sua música, enquanto isso, experimentava o sucesso apoiada, sem dúvida, em sua originalidade e vigor exótico. Com a nova década, Villa-Lobos retornou ao Brasil, onde lutou contra consideráveis dificuldades para introduzir a música contemporânea da Europa. Em 1932, contudo, no rastro da Revolução Nacional do governo Vasco, não, desculpa. Em 1932, contudo, no rastro da Revolução Nacional do governo Vargas, ele assumiu a responsabilidade pela educação musical nacional, ocupando um cargo especialmente criado para ele e dedicando-se amplamente à música para grandes coros populares e bandas. Em 1942, ele criou o Conservatório Nacional do Rio de Janeiro e em 1945 iniciou a Academia Brasileira de Música, uma associação dos mais importantes músicos do país. Quando de sua morte, ele havia granjeado honras em casa e no exterior e uma reputação geral como o mais importante compositor brasileiro de sua geração. Villa-Lobos escreveu sua Sinfonia número 6, entre aspas, 2, sobre a linha das montanhas do Brasil, entre aspas, 2, em 1944.
A composição tem uma estrutura diferente das sinfonias anteriores, trabalhos exuberantes em ampla forma clássica. A Sexta Sinfonia é, numa forma mais pura, o resultado de 40 anos de busca da arte essencialmente brasileira. Esta nova linguagem musical de 40 anos de busca, esta nova linguagem musical, encontrada no sexto quarteto e confirmada subsequentemente na música de câmara, é um idioma musical concentrado, sintético, menos diretamente nacionalista, representando as tensões de meados do século, do Brasil industrializado, tão diferente do Brasil de sua juventude. A sinfonia é baseada na linha melódica das montanhas do Brasil, isto é, tirada de seus contornos num processo criado por Villa-Lobos por meio de um mapa gráfico. Neste mapa, ele desenvolveu o desenho da melodia, usando a fotografia de uma montanha ou paisagem, o perfil do qual foi reproduzido em papel dimensionado e através de uma pantografia com a escala de 1:1000. Ele escreveu ao lado, verticalmente de baixo para cima, uma sucessão de 85 notas cromáticas. Estes pontos correspondiam horizontalmente às notas da escala, maior ou menor, em relação ao nível do mar ou à base da montanha. Os sons eram anotados no bordão comum, determinando sua duração e compasso. Verticalmente, cada linha corresponderia ao valor representado por uma unidade e este poderia estar compreendido entre uma semicolcheia e uma nota mais longa. O ritmo foi determinado pelos valores das notas agrupadas. Este processo foi posto em prática em algumas escolas com o objetivo de dar aos alunos uma forma de escrever melodias inesperadas, estimulando sua faculdade criativa e, em geral, para o entendimento da teoria musical. Com o resultado de tal trabalho, criando uma melodia, um desenho ou fotografia, um professor inteligente e competente poderia harmonizá-lo e vê-lo executado por seus alunos, a fim de aumentar o interesse deles em tal trabalho. Na Sinfonia, Villa-Lobos usa melodias tiradas das montanhas do Brasil, tais como Pão de Açúcar, Corcovado e outros. Uhum. A sinfonia, como deve ser esperado, tem material temático que é às vezes angular no perfil, ainda que, uma vez conhecida a origem do material temático, seja tentador imaginar alguma coisa da paisagem brasileira. O segundo movimento, um lento mais delicado, de tranquilidade nebulosa, através da qual instrumentos em solo são ouvidos, é marcado por evocativo glissando de cordas. A música cresce em intensidade, enquanto um modo mais forte prevalece momentaneamente com um tema descendente forte para os metais, enfatizado pela intervenção da percussão. O terceiro movimento, um scherzo, é enérgico em seus ritmos de abertura, embora já haja contraste com muito material lírico antes do retorno a uma linguagem mais estridente e a um clímax dinâmico. O final allegro começa com batidas de tímpanos e um rápido tremor sobre o qual as cordas se sobrepõem excitadamente. Isto introduz um movimento de força e energia característicos. A insistente repetição de uma única nota precede a dramática conclusão com seu momentâneo relaxamento numa canção de montanha com madeiras antes das enfáticas cordas finais. O balé Rodin, entre aspas 2, Dio d'Amore, entre aspas 2, foi completado em 1951 com a apresentação programada no mesmo ano no Scala de Milão, no Teatro alla Scala de Milão. Muitos obstáculos impediram esta apresentação e a música foi executada pela primeira vez em 30 de agosto de 1954 com a orquestra da Rádio Nacional Francesa sob a direção do próprio Villa-Lobos. O compositor ressaltou que a Bíblia ensina o amor, O compositor ressaltou que a Bíblia ensina o amor, simbolizado na criação de Adão e Eva por Deus. 2 pontos. Em todas as manifestações da vida, o amor predomina. Rudá, deus do amor na mitologia dos Marajoaras, pode, da mesma forma, ser considerado um símbolo dele dentre todas as civilizações pré-colombianas do novo continente.
No balé, a representação histórica das raças do Novo Mundo aparece para simbolizar amor na união de dois seres. Entre os Marajoaras, acontece o episódio culminante da vitória do amor nos trópicos, através do setor mistério do Vale do Amazonas. No primeiro ato, os maias, as mulheres amam os prisioneiros de seu povo. Os bailarinos representam nobres e soldados, prisioneiros de várias tribos. Nobres e guerreiros maias, uma princesa, um chefe tribal cativo e atraentes mulheres ameríndios. A próxima cena, os astecas, é com nobres e soldados espanhóis e astecas, mulheres aborígenes guerreiras, um ameríndio e um comandante espanhol. Aqui as mulheres adoram as guerras e conquistas. No segundo ato, os incas, com o chefe tribal, um padre, ameríndios, guerreiros, o rei, a rainha e um nobre casal queixuano, nobres submetem-se à conquista e os reis se tornam tiranos. Na segunda cena, os marajoaras, entre parênteses, Nhengato, tracinho, a linguagem e cultura dos povos tupis, entre parênteses. Os bailarinos representam a toninha amazônica, o curupira, o mau espírito com os pés voltados para trás, o quincaju, o negro sacio de uma perna só, o sapo chifrudo brasileiro, a mula sem cabeça, um lobisomem, a cobra grande com ameríndios e povos da Amazônia, junto com o casal nobre da ilha de Marajó. As mulheres dominam os homens de raças vizinhas e isto conduz à vitória do amor nos trópicos. Este triunfo é celebrado na próxima cena, na qual plantas, flores e outras criaturas se rejubilam juntos com a natureza das florestas. Um homem e uma mulher ameríndios dançam nus, simbolizando Adão e Eva. No remate final, há uma erosão na região amazônica e o começo de um novo continente. Mas esta cena foi tirada da peça e mais tarde incluída no balé Imperador Jones. Este balé ameríndio é baseado no poder do Deus do amor, em qualquer forma mitológica que ele possa parecer. Rodá, como seu nome sugere, pode ser remotamente tirado de Eros ou Cupido do mundo greco-romano, o último dos dois conduzindo a um certo sentimentalismo. A misteriosa força do amor é encontrada no primitivismo, exemplificado em Rodá, uma força indômita violência na luta entre a vida e a morte. O balé começa com sugestões de primitivismo na música, que depois evolui para algo de um modo muito mais suave, com um breve motivo que tem continuada importância. A segunda cena, os astecas, com a adoração das mulheres pela guerra e conquistas, clama por música dissonante de contínuo vigor e energia, com o estrondo da percussão, embora o modo mude novamente, com a introdução de exóticas e sinuosas linhas de melodia. O segundo ato, celebrado em sua primeira cena os Incas, tem música de molde geralmente mais sereno. Os Marajoaras apresentam uma cena de alegre variedade, com sua apresentação de criaturas de lendas e simbolismos de danças características. As mulheres dominam os homens dos povos vizinhos, levando a um triunfo do amor, celebrado na cena seguinte de ardor primitivo. A última cena, o epílogo, volta à dissonância mais feroz, conclamando os elementos anteriores, enquanto o aparecimento de um novo continente sugere um modo final mais otimista e triunfante. A cuidadosa revisão das obras aqui gravadas pelo regente Roberto Duarte procura eliminar erros óbvios nas partituras de Villa-Lobos. A velocidade com que ele escreveu levou, ocasionalmente, a omissões ou enganos patentes. Não houve intenção a velocidade com que ele escreveu levou ocasionalmente a omissões ou enganos patentes. Não houve intenção, contudo, de reescrever ou reformar passagens que poderiam parecer inconvenientes ou duvidosas no efeito, numa revisão sistemática baseada no conhecimento íntimo do trabalho de Villa-Lobos e da música do Brasil. Intérpretes. Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, Bratislava, A Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, Bratislava, O mais antigo conjunto sinfônico da Eslováquia, foi fundado em 1929 por instância de Milos Rupel de Oskar Nedbal, personalidades proeminentes na esfera da música.
André Gillenard foi indicado seu regente em 1970 e em 1977 seu regente-chefe titular, sucedido recentemente por Robert Stankowski. A orquestra tem apresentado bem-sucedidos concertos tanto em casa como na Alemanha, Rússia, Bulgária, Dinamarca, França, Espanha, Itália, Grã-Bretanha, Hong Kong e Japão. Para Marco Polo, a orquestra gravou obras de Glazunov, Glier, que é um compositor ucraniano, pouca gente conhece, Miaskovsky e outros compositores românticos anteriores, além de música de cinema de Honegger, compositor suíço, Bliss, Ibert e Khachaturian, que é armênio, bem como muitos volumes da Johann Strauss Edition. Gravações para Naxos incluem sinfonias e balés de Tchaikovsky, sinfonias de Berlioz e Saint-Saëns. Berlioz, Hector Berlioz e Camille Saint-Saëns, compositores franceses, né? Roberto Duarte. O regente brasileiro Roberto Duarte tem tido uma carreira ilustre em sua terra natal. Em 1983, estudou em Colônia através de uma bolsa de estudos do governo ocidental alemão e, desde 1985, tem se ocupado com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde regiu a Ópera Guarani em homenagem ao 150º aniversário do nascimento de Carlos Gomes, o mais importante compositor brasileiro de óperas. Ponto vírgula. O segundo Festival Internacional de Balé do Rio de Janeiro, o concerto de abertura da semana de comemorações pelo 100º aniversário do nascimento de Villa-Lobos, um compositor cuja obra Roberto Duarte é um exímio e reconhecido conhecedor. Ele muito tem feito para promover a causa da música brasileira e ganhou a aclamação da crítica internacional pelas suas muito aplaudidas gravações de Villa-Lobos pelo selo Marco Polo. Eu sou Daniel Dick. É um prazer divulgar meu trabalho como estudioso dos grandes compositores europeus, brasileiros. Falou-lhes sempre mais, é, é, sempre mais a, a divulgar meu trabalho.